Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Comigo, que sou o Thiago Facchini, tenho aqui Giovanni Arseno. Seja muito bem-vindo e, por favor, explique para a nossa audiência onde é possível encontrar o Juriscast. Deixa comigo, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso Juriscast ele pode ser encontrado em qualquer dispositivo. Aliás, ele pode ser ouvido em qualquer dispositivo, seja celular, seja tablet ou no computador, como preferir, né? Em qualquer lugar, seja na academia, no carro. E em qualquer player também, né? Seja no SoundCloud, no iTunes ou no YouTube, tá lá. Qualquer lugar que seja possível ver um podcast, o ProJuris está lá. É isso aí, então vamos aproveitar o nosso tempo ouvindo Juriscast, que é o nosso podcast jurídico. Esse foi Giovanni Arseno, a grande mente jurídica e jornalística por trás dos comentários mais inteligentes deste episódio de hoje. Aposto, salvo por uma pessoa. Nosso convidado que hoje vai falar sobre uma coisa super interessante, super pouco discutida nas rodas jurídicas aí do nosso dia a dia, que é controladoria jurídica. Muita gente aí da audiência pode estar ouvindo esse termo e não sabe nem do que se trata, ou tem um conhecimento limitado sobre o tema. Por isso a gente trouxe para falar com a gente Paulo José da Silva. Ele é técnico em administração e também advogado, especialista em direito civil e do consumidor pela Escola Paulista de Direito. Ele é associado à ABJ, que é a Associação Brasileira de Jurimetria, e membro do capítulo São Paulo do Legal Hackers. Hoje em dia, ele exerce também a função de controller jurídico, olha que palavra bonita, controller jurídico no Mercado Livre, já tendo trabalhado no mercado financeiro, no setor de telecomunicação, energia, em escritórios jurídicos. Então agora eu quero pedir palmas, ovacionamentos e todo o carinho possível da nossa audiência para receber Paulo José da Silva. Seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito obrigado Thiago, obrigado Giovanni, obrigado a toda a audiência do Juriscast e agradeço ao ProJuris pela oportunidade e pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês um pouquinho sobre o tema, né, de controladoria jurídica. Só quero observar como foi dito, né? Sou administrador e advogado porque ninguém é perfeito, né? Não dá pra. Infelizmente é o tipo de coisa que a gente vai ter que carregar depois para um karma para outra vida. Oh, é uma bela mistura. A gente tem conversado com um monte de gente aqui no Juriscast, é sempre legal ver como o direito ele é tido como uma matéria primária e também uma matéria complementar. Então a gente já falou com advogados que são psicólogos, advogados que são, como no teu caso, administradores, advogados que trabalham com marketing. Então, na minha visão, o direito é uma área do estudo que complementa e muito bem a grande maioria das áreas de atuação e forma, né, por causa dessa junção, profissionais extremamente completos e diferenciados. Mas essa é só a minha opinião. Vamos lá deixar o homem que manja do assunto aí, Paulo, falar pra gente um pouquinho sobre controladoria jurídica. Giovanni. Só rapidinho pegando um gancho no que você falou, Thiago, é interessante para nossa audiência ouvir, principalmente essa do direito do marketing, o quanto se aproximam, no nosso podcast de direito desportivo. É bem interessante para entender um pouquinho dessa associação. Mas esse podcast aqui não tem nada a ver sobre direito desportivo, o assunto aqui é controladoria jurídica e nós vamos começar do modo tradicional, do modo ritualístico do Juriscast, que é perguntando o que é a controladoria jurídica e acho que mais importante do que ela é como ela funciona, tanto em departamentos jurídicos, né, quanto em escritórios, principalmente porque o Paulo já tem experiência em ambos, então acho que ele vai poder nos dar um overview muito rico. O que seria a controladoria jurídica, Paulo? Bem, vamos lá. E eu acho que tem uma coisa que é muito interessante e que tem a ver com o que vocês estavam falando, pegando esse gancho sobre essa necessidade que o direito hoje, né, que o profissional de direito hoje, ele busca em complementar o seu conhecimento com outras, vamos dizer assim, né, com outras disciplinas e tudo mais. Hoje em dia, a verdade é que o advogado cada vez mais precisa ser um profissional multidisciplinar, né? Então ele precisa ter aí ter conhecimentos de administração, de psicologia, de sociologia, de economia, né? E eu acho que uma das primeiras
vamos dizer assim, relações dessa, por assim dizer, interdisciplinaridade, ela vem quando a gente fala de controladoria jurídica, e essa ideia nasce como? Ela é decorrente do conceito de administração legal. Né? O que é administração legal? A administração legal é uma, vamos dizer assim, uma disciplina ou dentro do ramo da administração que acabou sendo focada dentro do universo jurídico. E a ideia era fazer o que? Era profissionalizar esse universo, profissionalizar os departamentos jurídicos dos escritórios, utilizando ferramentas que eram naturais da administração, ferramentas que eram muito comuns à administração, né? Aplicando isso dentro do universo jurídico. Então a gente está falando aqui de ferramentas como, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, de ciclo PDCA, de análise, daquela famosa análise SWOT, ou FOFA, né, como alguns chamam, aplicação de gráfico de Gantt, que é algo que o advogado tinha e tem ainda, em sua grande maioria, pavor, né? Porque basicamente a gente está falando de números, a gente está falando aqui de uma necessidade que o advogado precisa de cada vez mais administrar o seu departamento jurídico, administrar o seu escritório por meio de números e indicadores. Então, nesse contexto, a controladoria jurídica ela tem por objetivo viabilizar a implementação dessas ferramentas, né? Tornar possível que essas ferramentas de administração sejam implantadas dentro do departamento ou do escritório, né? E quanto mais a controladoria jurídica estiver estabelecida e fortalecida, maior vai ser o nível de profissionalização do seu escritório ou do seu departamento jurídico. Que legal, que legal. A gente, em algum outro episódio do Juriscast aqui, não me lembro qual, a gente conversou sobre a dificuldade e até a ausência na própria cadeira, né, enquanto estudante, de o advogado ser preparado e se ver como também, além de especialista em letras, né, se ver como especialista em números, ou no mínimo como um empreendedor responsável por um negócio. E acho que vai um pouco nessa linha, né? O advogado, enquanto parte de uma controladoria jurídica, ele é responsável também por indicadores e outros dados de gestão, né? Sim, e acho que você tocou num ponto interessante e toda vez que eu sou convidado a travar essa discussão, eu sempre lembro isso. Nós advogados, nós passamos, via de regra, 5 anos 5 anos na faculdade e aprendendo direito civil, processual civil, processual penal, e a grande questão é que a faculdade hoje, né, a academia hoje, ela forma um advogado basicamente para ou esse advogado ser um profissional liberal, ou esse advogado acabar atuando dentro do serviço público. É muito difícil você ter uma faculdade que traga, por exemplo, um advogado para atuar dentro da iniciativa privada no departamento jurídico. Mas pior do que isso é que, veja só, a gente prepara um advogado para ser um profissional liberal. E eu costumo dizer isso, nos meus 5 anos de faculdade na academia, em momento nenhum eu tive um professor que abriu ali uma planilha de Excel e disse o seguinte: você quer ter escritório? Ótimo, você quer ter escritório. Então vamos lá, anota aí, A1, aluguel, né? Luz, telefone, café. Olha, faz uma soma e você vai descobrir que você precisa de um capital de giro de R$ 3.500 para manter o teu escritório aberto. Né? Só para ele ficar parado lá funcionando. Só para ele ficar parado, para você ter aquela plaquinha bonita com a balancinha ali, né? Aquela placa com aquela balancinha ali na porta para dizer: aqui tem um advogado. De fato, né? Ninguém explica que a única garantia é que o custo vai vir, né? Exatamente, né? A única coisa que a gente sabe é que você vai ter o custo. Agora, quanto tempo você vai recuperar isso? O quanto você precisa ter de carteira para girar isso, né? Isso não é feito, né? A gente vai aprender isso quando? Vai aprender isso quando normalmente nem é no curso de direito, é quando você vai fazer um MBA, é quando você vai fazer uma especialização em gestão de negócio, que aí, ou, né, tomando literalmente, peço desculpas à audiência por usar essa expressão, mas literalmente quando você toma porrada, né, e aí você começa a perceber que você precisa ter noção clara de fluxo de caixa, você precisa ter noção clara do que é de como construir, né, a tua planilha de custos,
né, de como é que você vai precificar o teu serviço, né? Os advogados hoje, na grande verdade, têm uma dificuldade enorme em precificar o serviço. Né? E nesse sentido, até porque justificar que o meu serviço seja mais caro, por exemplo, do que do colega A, ou do colega B, ou do escritório A, ou do escritório C, quando a gente fala no âmbito do escritório, né? Por assim dizer. Então, nesse sentido, acho que a controladoria ela vem permitir, né, que os escritórios e os departamentos se especializem nisso, né? Principalmente por quê? Porque uma das primeiras coisas que a controladoria visa é separar a atividade técnica, né, ou seja, aquela atividade do advogado que está ali fazendo a sua contestação, fazendo o seu agravo de instrumento, pensando ali qual vai ser o recurso que ele vai utilizar, das atividades que são atividades tão importantes quanto, mas que são atividades que envolvem, por exemplo, cadastro, cálculo de pagamento, controle de orçamento, e outras atividades que não estão dentro dessa atividade técnica. Né? Legal, que você já começou até a dar exemplos, porque a minha próxima pergunta vinha nessa linha de controladoria jurídica. Imagino que o termo em si já nos leve a crer que são técnicas para controlar melhor o jurídico, né? E a minha pergunta para você, considerando o que você acabou de nos dizer, a par de tudo isso, né, sabendo de tudo isso, quão crucial você acha, você acredita que seja a controladoria para a atuação de um departamento jurídico? Por quê, né, que seria tão crucial e qual o impacto prático que ter uma controladoria jurídica atuante vai fazer no dia a dia do profissional da área jurídica? Perfeito. Eu vou tentar responder a tua pergunta meio que colocando tudo isso junto. Legal. Veja, eu acho que a questão da controladoria ela é essencial. Primeiro porque você implantando uma controladoria, e quando eu falo de implantar uma controladoria, muitas vezes as pessoas acham, mas o meu escritório é pequeno, eu tenho um escritório pequeno, o meu departamento é pequeno, então eu costumo dizer o seguinte: não importa se você vai fazer isso, mas se vai com uma pessoa, se vai ser um estagiário, se você vai ter uma equipe de 2 ou 3 pessoas, mas é extremamente importante que você passe a fazer isso. E implantar isso significa dizer o seguinte: olha, tira essas atividades como, por exemplo, isso é algo que é muito comum tanto em departamento jurídico quanto em escritório, cadastro, né? Não raras às vezes a gente ainda encontra escritórios, encontra departamentos em que o próprio advogado faz o cadastro quando ele recebe o processo, faz o cadastro da pasta, né, dentro do sistema, ele controla prazos. Então veja, quando eu tiro isso da atividade técnica e passo isso para uma área que vai controlar esses prazos, que vai verificar quais são os prazos fatais, isso falando apenas de prazo, né? Quais são os prazos fatais, quais são as intimações que devem ser cumpridas, quais são os atos processuais que devem ser cumpridos naquele dia, naquela semana, quais são os advogados que estão mais assoberbados com essas atividades. Você já começa no primeiro ganho aí, que é não perder prazo. É o mantra do advogado, né? A gente não pode perder prazo. A gente sabe bem aqui, né? Quando você tira isso da atividade da área técnica e deixa isso com uma área que vai só olhar apenas isso, que vai apoiar o advogado, apoiar a equipe técnica dizendo: olha, te lembra que você vai ter aqui essa semana você tem que apresentar cumprir X prazos, você tem X intimações a cumprir, você tem Y diligências a fazer. Isso vai liberando o advogado da área técnica para que ele possa ter uma produtividade maior. Então, você ganha em segurança e ganha em produtividade.
Conforme você vai avançando as atividades da área de controladoria, você começa também a ter, e dentro desse item de produtividade, você começa a ter muito claro, por exemplo, qual é a tua área que tem uma produtividade melhor, né? Então, uma coisa, por exemplo, que a gente estava discutindo é produtividade e efetivamente, por exemplo, de célula de acordo, né? Então, será que a tua célula de acordo é uma célula que de fato está te trazendo trazendo benefício para você, benefício para o seu cliente, se a gente estiver falando de um departamento jurídico, de escritório, ou dentro de um departamento jurídico, será que de fato essa célula de acordo está trazendo algum benefício, né? Você começa a ter uma visibilidade melhor no teu resultado. Né? Então você começa a ter a se tornar mais eficiente e mais qualitativo nisso, né? Falando, por exemplo, de departamento jurídico, uma experiência de departamento jurídico, a controladoria, por exemplo, ela auxilia em muito e é extremamente importante no que se refere, por exemplo, a controle de orçamento, né? Que advogado também, né? Nós advogados em geral somos terríveis para controlar orçamento. Sob a ótica de um departamento. Então, quando você cria uma controladoria que vai se preocupar não só em acompanhar o orçamento, mas em entender com o advogado o que exatamente ele está cotando, que tipo de serviço ele procura, né? E vai ao mercado, procura esses prestadores, cria e aí mais uma ferramenta de administração, né? Um score balança para que você possa de fato ter critérios objetivos para avaliar esse prestador e dizer, olha, esse prestador aqui é melhor do que este, ou este aqui tem resultados melhores do que este pode efetivamente até nos custar mais, mas o resultado dele é melhor. Quando você tira isso da área técnica, isso melhora muito a produtividade. Por quê? Porque, veja, o advogado da área técnica, a preocupação dele será sempre com o cumprimento do prazo, com a tese que ele tem que defender, dificilmente ele vai se ater a esse detalhe. E a grande verdade, falando mais especificamente agora de departamentos, é que hoje não existe uma outra maneira de você medir o jurídico senão pelo resultado financeiro que ele traz. O resultado financeiro significa dizer o seguinte: o quanto esse departamento gasta, né? O quanto esse departamento consegue reconhecer e recuperar de provisão, né? E o quanto esse departamento efetivamente consegue trazer para a empresa melhorar os resultados no que se refere à efetividade na vitória de casos e tudo mais. Então, novamente, você tira isso da área técnica, deixa isso com um grupo que vai efetivamente acompanhar esses resultados. Muito... Não sei se eu respondi a tua pergunta, se ficou alguma coisa que ficou fora. Não, respondeu. Para mim ficou ainda mais claro o papel e a importância de, independente de ser numa empresa, né, num departamento jurídico ou num escritório, a controladoria e a divisão técnica, né, entre as duas áreas. E o porquê? Eu achei muito bom, porque a gente vai... No Juriscast é sempre assim, né? A gente começa com o tema numa floresta densa, e aos pouquinhos a gente vai encontrando uma luz e uns caminhos, vamos entendendo perfeitamente o assunto e a importância, né? Tanto que, aproveitando essa questão de controle, de procedimentos, de processos e prioridades, que pelo que eu estou entendendo é bastante papel da controladoria, né? Essa questão de definição de processos, de como trabalhar, do que fazer, essa parte estrutural do trabalho, eu queria perguntar qual que é a relação da controladoria com compliance, né? Que eu acho que é um outro campo do conhecimento, aproveitando que a gente falou que o direito é multidisciplinar, né? Sim. É um outro campo do conhecimento, mas eu acho que ele conversa com a controladoria. Com certeza, e acho que você tocou num ponto muito importante quando você fala da questão do processo, que de fato é algo que talvez eu não tenha abordado. A controladoria ela tem realmente essa grande função de rever todos os processos das áreas, de tornar os processos, aqui a gente está falando de workflows, né? De rever como estão esses workflows, buscando sempre a eficiência. E aí quando você vai falar de compliance, a questão do processo e do workflow é extremamente importante, porque a controladoria ela tem
em grande parte, uma parceria com compliance no que se refere a de fato, se as normas que foram instituídas estão sendo ou não estão sendo cumpridas. A controladoria é uma das primeiras áreas dentro do jurídico que vai poder sinalizar isso de uma maneira muito clara. E vou dar um exemplo prático disso. Legal. A gente sabe, por exemplo, que dentro da questão do compliance, a gente assistiu e está assistindo aí na política nacional todo esse problema que teve dessa relação espúria entre o público e o privado, empreiteiras, né, pagamentos superfaturados, pagamentos sendo feitos de uma maneira equivocada, obviamente para oferecer aí vantagens para um grupo. Veja, a controladoria, uma controladoria que acompanhe, por exemplo, e a controladoria deve acompanhar, por exemplo, todos os pagamentos que são feitos pelo escritório ou os pagamentos que são feitos pelo departamento jurídico, ela de imediato é capaz de localizar, entender e ajudar a compliance, dizendo, olha, levantar a bandeira e falar, tem um pagamento aqui que está estranho. Tem alguma coisa aqui que está estranha. Ora, se a controladoria também faz o controle de orçamento, é ela também que vai poder auxiliar a compliance, dizendo assim, olha, eu tenho um contrato aqui, um contrato que foi fechado com uma empresa XYZ, mas tá estranho isso aqui, essa prestação de serviço para mim não está clara, é ela que vai ter como avaliar, por exemplo, se as tuas contratações estão aderentes à política de compras, né? E aí cada empresa às vezes tem a sua política de compras, né? É ela que vai ter condições, por exemplo, de verificar em até certo nível se a gente não tem, por exemplo, pessoas politicamente expostas dentro de um determinado contrato ou dentro de uma determinada relação na empresa, né? Então a controladoria nesse sentido, tanto para a auditoria quanto para a compliance, ela é uma área que tem que ser aquela área que tem que dar a mão, a verdade é essa, né? E acho que isso é uma outra vantagem em se ter uma controladoria, quando a gente fala, por exemplo, da questão da auditoria e de compliance, é que você tem um canal, né? Você não tem que ficar, o departamento jurídico tem um canal para conversar com essas outras áreas, cuja interação às vezes não é muito tranquila, né, para a equipe técnica. Então você tem ali uma equipe que pode interagir com a auditoria, uma equipe que interage com a contabilidade, uma equipe que interage com a compliance, uma equipe que interage com a área de compras, né, com supply chain. Enfim, você tem uma equipe ali que vai pegar todas essas responsabilidades e interagir com as áreas, né, e filtrar aquilo que efetivamente é urgente, aquilo que efetivamente necessita de uma atenção talvez do gerente jurídico, do gestor, do diretor jurídico, e aquilo que já pode ser resolvido de imediato, né? É dessa maneira que eu vejo essa relação com compliance. Que legal. E você usou uma palavra legal, né, que fala sobre o relacionamento, né, só a interação entre as áreas em si. E aí me leva a fazer outra pergunta, né, porque você falou de dar a mão, né, e dar a mão para advogado é sempre um negócio interessante, né? E a minha pergunta, então, vai da seguinte forma: considerando que a gente está falando aqui que a controladoria jurídica, ela permite que o advogado dê foco, né, na área técnica, né, no direito propriamente dito, enquanto a controladoria cuida desses aspectos específicos que a elas são atribuídos, eu quero te perguntar se você acredita que para uma equipe de controladoria, né, dentro de um departamento jurídico, até dentro de um escritório, ser eficiente, você recomenda que ela seja composta por advogados também, sim ou não, né? E em caso positivo, você acha que o advogado
é indispensável nesse time, um só, todos, e o porquê? E mais uma perguntinha, só para emendar aqui, qual que é o perfil desse advogado, né? Porque isso é legal. se o advogado ele tá no campo técnico também atuando, e temos um advogado na controladoria, qual que é um pouquinho da diferença dos dois, a característica e as habilidades desses dois? Legal. Excelente pergunta. Acho que essa é uma pergunta muito recorrente quando a gente discute o tema, que é justamente, né, como é que você compõe uma equipe de controladoria e exatamente qual que é o perfil dessa equipe, né? Bem, vamos lá. De imediato eu entendo o seguinte: seja num escritório, seja num departamento jurídico, é essencial a presença do advogado como controller jurídico. E falo isso não porque exerce essa função, né, puxando sardinha pro próprio lado, né, advogando em causa própria. Mas isso tem a ver justamente com por que você implanta uma controladoria jurídica. Como eu disse, você precisa conversar, né, o departamento jurídico e o escritório conversando com seus clientes, muitas vezes tem que conversar com N áreas, né, e você tem que fazer uma tradução, por assim dizer, do universo jurídico, muitas vezes para o universo daquele departamento, daquele cliente ou daquele profissional, né? Então, um exemplo muito claro é quando a gente fala, por exemplo, de provisão, né? Basicamente você está discutindo provisão com uma equipe de contabilidade, muitas vezes com uma equipe financeira, né? E por vezes também com uma equipe de auditoria, né? Então, se você coloca um profissional que tem apenas, por exemplo, vamos dizer o seguinte: quem chefia a minha controladoria é um contador, vamos falar dessa forma, né? Você não consegue traduzir isso, né? Você vai ter na verdade, você vai colocar mais um contador para falar com a equipe técnica, né? Você colocou um contador ali que, óbvio, vai entender alguma coisa de direito e tudo mais, mas você está colocando mais um contador para falar com a equipe técnica, né? O advogado de controladoria, e aí respondendo um pouco a tua pergunta de qual é o perfil desse advogado, eu acho que o grande desafio é isso. Primeiro, tem que ser um profissional multidisciplinar, ou seja, ele precisa... o desafio é grande porque, veja, você é advogado, né? Então existe uma grande discussão também nesse sentido, quando a gente fala de advogado gestor, se o advogado ele é mais gestor que advogado ou é mais advogado que gestor. E eu entendo o seguinte: você é um advogado e você, enquanto advogado, precisa atualizar-se, né? Então, eu, por exemplo, em que pese o fato de eu não produzir uma peça técnica, eu preciso entender quais são as reformas do Código de Processo Civil, quais foram as últimas reformas na legislação trabalhista, né? Quais são os projetos de lei e o que isso impacta quando a gente fala, por exemplo, de proteção de dados. Por quê? Porque tudo isso impacta no meu trabalho, impacta no trabalho do controle jurídico. E impacta como? Né? Ora, se eu tenho uma mudança na legislação, por exemplo, que permite que eu utilize, ao invés do depósito judicial, que eu possa utilizar uma carta de fiança, isso é um exemplo bobo, porque isso já é uma realidade, mas enfim, se eu entendo que a legislação me permite isso, que eu tenho um entendimento jurisprudencial que permite, isso me dá um ganho, porque eu posso discutir com o meu departamento financeiro e posso discutir com o meu diretor questões como, por exemplo, dizer: olha, hoje nós temos alocado X valor em depósito judicial, vamos tirar esse valor de depósito judicial, vamos voltar para o caixa da empresa, vamos dar um reforço no caixa da empresa, né, e vamos contratar uma fiança, que vai sair mais barata, né? Então, eu preciso ter muito claro quais são os... Então, e aí, dito, por exemplo, a gente recentemente teve a reforma trabalhista que causou aí principalmente no que se refere ao reclamante, né? Eu preciso estar atento a isso, porque eu falo assim: bem, vamos lá, se eu tenho uma reclamação trabalhista hoje, eu sei que eventualmente, né, o reclamante hoje ele pode ser condenado em custas, em honorários sucumbenciais. Isso muda meu fluxo de caixa, isso impacta o meu panorama de desembolso, e até a ideia de você discutir e decidir, por exemplo, se vale a pena ou não vale a pena tomar uma decisão no que se refere a manter um recurso ou a fechar um acordo e tudo mais, né? Então, primeiro, por que é importante que seja um advogado? Porque o advogado ele vai
ele vai ter esse conhecimento, né, que as outras áreas muitas vezes não têm, né? Por outro lado, o grande desafio para esse advogado é que ele tem que continuar atualizando-se, pensando no mundo jurídico, e em contrapartida também tem que olhar para o mundo contábil, para o mundo financeiro. Eu vou dizer para vocês que assim, é um grande barato. Legal. Né? Porque, cara, você conhece, você tem a oportunidade de conhecer o negócio, você tem a oportunidade de ser um profissional, um advogado que tem uma ideia de como a empresa funciona, de como o teu escritório funciona, né? E de ir para apresentar soluções que não só são apenas soluções jurídicas, nem soluções financeiras, mas soluções para o negócio. Né? Então, isso é importante. Desculpa, eu acabei interrompendo. Não, não tem problema. Não, a gente, inclusive, a gente escreveu um texto aqui no blog da ProJuris, fazendo uma espécie de quiz com os advogados, né, de departamento jurídico, para ver se eles conhecem o negócio deles. Então, a gente faz algumas perguntas um pouquinho para fora da área jurídica, né, do departamento. A gente fez um teste para ver se os advogados sabem responder, para ver justamente o quanto eles conhecem o negócio deles, né? Sendo que essa é uma demanda intelectual cada vez mais presente no mundo dos negócios, né? E também os advogados, né, confirmando que podem respirar tranquilos, porque na controladoria tem lugar para advogado. Sim. E até respondendo e continuando uma pergunta que vocês me fizeram, eu acabei não abordando, que é a questão de como construir essa equipe e qual que é o desafio que eu vejo para isso. Eu defendo que assim, o ideal é que você tenha um advogado encabeçando a controladoria, né, e que essa equipe possa, na medida do possível, ser multidisciplinar. Então, que você possa ter ali, óbvio, dependendo do tamanho do teu escritório, dependendo do tamanho da tua empresa, que você possa ter na tua equipe, sim, né, de repente um contador, que você possa ter pessoas cujas especialidades ali vão ser um pouco mais que vão auxiliar esse advogado controller dentro dessas questões muito mais específicas. O grande desafio, eu acho que é dentro hoje, principalmente dos departamentos jurídicos, também nos escritórios, mas acho que mais nos departamentos jurídicos, é como você desenvolver um plano de carreira para essas pessoas, né? É como você desenvolver como você pegar esse profissional, né? Primeiro é como você pegar, por exemplo, no meu caso, né? Hoje eu tenho na minha equipe eu tenho estagiários e assistentes, né? Então é como você pegar esse estagiário de direito que vem sempre muito alucinado e com uma vontade enorme de tomar contato com o processo, de conhecer o processo, dizer para ele o seguinte: olha, tem uma outra atividade aqui em que você vai tomar contato com o processo, mas com uma visão muito mais de helicóptero, por assim dizer, né? Como é que você convence esse profissional de que isso é algo extremamente importante, né? E como é que você lida com essa expectativa? Então, eu acho que esse é o grande desafio que quem atua dentro da controladoria hoje, né, encabeçando a controladoria, tem pela frente. Ou seja, é desenvolver estes profissionais, né? É desenvolver esses profissionais que estão chegando de maneira que eles percebam que a controladoria, isso para mim é essencial quando a gente fala de implantar uma controladoria. A primeira pergunta que deve ser dita é a seguinte: a controladoria, ela será uma área estratégica dentro da empresa ou dentro do escritório? E é importante que a alta direção tenha isso muito claro. Ela tem que ser estratégica, porque se ela não for estratégica, na prática o que você vai ter ali é uma área de suporte que sempre vai estar subordinada a outras decisões, né, e que não vão permitir de fato que você consiga garantir a segurança, a qualidade, a agilidade, a eficiência e a produtividade do departamento ou do escritório. Legal. Você tocou na palavra estratégia, né? Mas no meio da tua resposta você falou uma expressão mágica aqui para nós, que é tomada de decisão, né? Que vai me levar à pergunta, a próxima pergunta, fazendo uma ponte com o nosso último podcast. Inclusive, se você, audiência, não ouviu o último podcast, para esse podcast agora, ou pelo menos para essa pergunta, porque ela vai fazer muito mais sentido se você ouvir o nosso último podcast com o Victor Bastos,
gerente jurídico da FTD Editora, sobre indicadores de desempenho. Né? Conheço o Vitor. Conhece? Legal, legal. Conheço. Eu não sei como é que a audiência chama, se é indicadores de desempenho, se é KPI, se é KPI, mas eu gostaria de saber, já que você falou em tomada de decisão, e não tem como tomar uma boa decisão sem bons indicadores de desempenho, né, que consigam nos proporcionar essa visualização do resultado, essa medição do resultado. Eu queria saber se é possível, se a controladoria também ela leva em consideração os KPIs, né? E como que ela constrói esses KPIs? A controladoria, na minha prática aqui, na verdade, ela é a grande responsável pelos KPIs, pelos KPIs, pelos indicadores, né? Uhum. Ela é a grande responsável, né, pela construção, pela geração, pela validação e inclusive pela desconstrução disso. Eu acho que eu fiz a pergunta para a pessoa certa, então. Né? Porque, veja, a controladoria jurídica, ela é a área que, por excelência... Bem, vamos lá. Para você fazer indicador, você tem que ter dado. Isso é fato. Certo. Né? Não se cria indicador se você não tiver, dados para extraí-los. Então, a controladoria jurídica, por excelência, é a porta de entrada, seja no departamento jurídico, seja no escritório, por meio de onde esses dados vão ingressar para dentro da tua empresa ou para dentro do teu escritório. Né? Então, seja por meio dos processos que você recebe, seja por meio das solicitações que o teu cliente faz, seja por meio das solicitações que os teus clientes internos fazem, né? Você, controladoria jurídica, né? A controladoria jurídica é a porta de entrada por excelência desses dados. Então, a controladoria, nesse sentido, tem uma grande responsabilidade, que é justamente guardar bem estes dados, né? Colocá-los para dentro do seu sistema, do seu ERP, e fazer muito bem a gestão dessa informação. Né? E aí, mais uma atividade que a controladoria jurídica é responsável, colabora, que é a gestão da informação. Né? Ela precisa gerir muito bem a informação. Né? Feito isso, né, a controladoria jurídica ela vai ter que sentar com as equipes, estudar e falar o seguinte: bem, que indicador faz sentido, que indicador não faz sentido. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar alguns eventos sobre indicadores e tudo mais, alguns anos atrás, e aí eu tinha ali meus 12, 15 indicadores, e aí eu sentava na mesa com o pessoal para discutir indicador, e aí o cara abria uma planilha gigantesca dizendo: não, eu tenho 47 indicadores. Né? E aquilo, num primeiro momento, me dava um pânico terrível, porque eu falava assim: nossa, eu sou muito prego. Eu sou muito prego, porque o cara tem 49, eu tenho 12. Né? E o indicador é um problema sério, porque o indicador também ele pode acabar gerando um certo fetiche, né? E você vai criando indicador para tudo. Né? Você vai criando indicador para tudo. Não, vamos indicar agora aqui quanto tempo o advogado gasta grampeando. Não, por quê? Né? Que você começa a medir e isso vai te dando um desejo muito grande. Então, a primeira coisa que eu posso dizer quando a gente senta com a equipe na hora de falar de indicador fazendo um link com aquela questão anterior, conheça teu negócio. Porque o indicador faz sentido. O indicador que faz sentido é aquele que se liga ao seu negócio. Né? Não, se você, muitas vezes, quando a gente faz benchmark de indicador, existe uma ideia de importar os indicadores de uma determinada indústria para outra. Quer dizer, não funciona. Você precisa sentar, conhecer o teu negócio e falar qual é o indicador que faz sentido. Né? O que eu quero dizer com isso não importa se você vai ter 5, se você vai ter 10, se você vai ter 15, vai ter 25 indicadores. O importante é que todos esses indicadores de fato apontem para aquilo que você precisa saber. Né? Criar um indicador
porque muitas vezes é legal, é bonito, né, por assim dizer, porque fica bom no PowerPoint, a gente gosta de mostrar gráfico, né, de gráfico de setor e gráfico de linha, não tem sentido, você precisa criar um indicador nisso. Então a controladoria, ela tem que, por isso que ela precisa conhecer o negócio, porque ela vai ajudar as demais áreas dentro do jurídico a criar seus indicadores, né, a discutir esse indicador, né, e falar, cara, faz sentido, não faz sentido, você precisa saber isso mesmo, a gente precisa saber, não precisa saber, faz sentido controlar time sheet, não faz sentido controlar time sheet, enfim, é ela que vai ajudar na construção disso, né? É ela que vai trazer ferramentas para isso. Então, por exemplo, eu gosto muito da metodologia SMART para criar um indicador, né? É uma metodologia que para mim faz sentido, para o nosso negócio hoje aqui faz sentido. E quando eu falo que é ela que vai ajudar na desconstrução do indicador, é porque indicador precisa ser sempre você precisa revê-lo, né? Porque pode ser que o indicador que faça sentido para você, que tenha feito muito sentido para você há 6 meses atrás, agora já não seja mais um indicador que faça tanto sentido. Ou a lógica que você usou na construção daquele indicador hoje precisa ser revista porque as condições no mercado mudaram, as condições do teu negócio também, essas condições também mudaram e você precisa rever tudo isso, né? Então, falando como eu disse, né, trabalhar na controladoria é um grande barato. Por que é isso? Porque assim, você sempre vai estar olhando para alguma coisa nova, você sempre vai estar sendo desafiado a pensar de uma maneira diferente, a ter um pensamento, né? Tanta gente fala de pensamento disruptivo, pensamento transversal. Sim, né? A controladoria, ela exige isso, né? E tem uma outra coisa nessa construção de indicador que é muito importante, e dentro dessa ideia que eu disse sobre guarda de informação, que eu acho que é uma coisa que eu não pontuei e eu não queria, vou falar isso agora porque eu não quero correr o risco de esquecer e não falar, é que a controladoria hoje, dentro desse ambiente que a gente está vivendo, dentro do Brasil, que é um ambiente sensacional, da tecnologia sendo cada vez mais incorporada ao mercado jurídico, né? Seja por meio de empresas como o ProJuris, que já tem uma tradição no mercado, seja por novas empresas que não estão oferecendo necessariamente sistemas, mas oferecendo serviços, a controladoria jurídica também é a porta de entrada por excelência dessas novas tecnologias, né? Então isso é mais uma coisa dentro do perfil do advogado, voltando ali, que quer trabalhar com controladoria, pode ser colocado. Então assim, tem que ser um cara, tem que ser um advogado, um profissional que seja multidisciplinar, que seja curioso, que seja analítico, que goste de desafio, né, e que tenha assim uma atenção e um interesse muito grande pelo que está chegando, a tecnologia nova. Show de bola. Vou até aproveitar o gancho que você falou aí de disrupção e de tecnologia e serviços, obviamente. Desculpa. Obviamente, a gente, se a audiência ainda não sabe, né? A gente aqui desenvolve o ProJuris, que é um software jurídico, e cada vez mais a gente leva inovação tecnológica para o nosso software e, consequentemente, para os nossos milhares de clientes aí, sejam departamentos jurídicos ou escritórios. Com automação jurídica, chatbot, inteligência artificial, o nosso software jurídico e os softwares em geral são uma junção de várias tecnologias que visam única e exclusivamente dar produtividade ao advogado e permitir que ele seja mais produtivo, né? A gente está lançando agora o nosso BI jurídico, show de bola. A minha pergunta é, com tanta tecnologia disponível no mercado, né, no ProJuris, ou seja qual for o tipo de tecnologia que você usa no dia a dia e na tua controladoria, ou se não tem controladoria, né? A minha pergunta é, tanta tecnologia disponível atualmente, isso vai tornar diferente, vai tornar mais fácil ou vai tornar mais difícil essa implementação de controladorias em escritórios e em departamento jurídico? Você acha que vai ajudar ou piorar? E como vai ser essa transição, digamos assim, essa evolução? Não, eu acho que ela ajuda, com certeza vai ajudar, e acho que ela vai exigir dos profissionais aí sim uma mudança, né? A gente acaba sempre voltando nessa questão do perfil do profissional, né?
Porque hoje, em grande parte, em grandes empresas que ainda não adotaram, as empresas que não adotaram, os escritórios que não adotaram muitas dessas ferramentas tecnológicas, e que eventualmente possam ter uma controladoria jurídica ou algo similar, em grande parte a controladoria ela acaba assumindo atividades muito operacionais, né? Então, a gente deu um exemplo no início ali, por exemplo, falando de cadastro, né? Ou seja, tem uma pessoa que recebe ali uma petição inicial e ela vai imputar isso dentro do sistema. A gente sabe muito bem hoje, né, o Projuris faz isso, as empresas fazem isso também, que você já consegue capturar isso diretamente nos tribunais, né? Então você já captura isso, você já faz ali um pré-cadastro, né? Então esse profissional precisa mudar, ele tem que deixar de ser um mero digitador e passar a ser muito mais um auditor, né? Ou seja, ele vai olhar para isso e vai dizer, pera, a ferramenta está funcionando da maneira adequada, dentro dos parâmetros que eu queria, dentro ela está respondendo da maneira como eu quero que ela responda, foi isso aqui que eu estabeleci, foram esses os critérios que eu parametrizei. Então é extremamente a gente vai ter essa mudança, o profissional vai mudar, o que é muito legal, porque você vai ter um profissional cada vez mais inserido dentro da estratégia da empresa e um profissional cada vez mais analítico, né? Você falou, por exemplo, de BI, das ferramentas de BI que você tem no mercado, o Projuris tem e tudo mais, né? Hoje a gente tem uma infinidade de dados, né? A gente tem uma infinidade de dados e a verdade seja dita, alguns até com uma certa facilidade para você capturar, né? Então eu tenho que mudar, né, esse profissional. Esse profissional ele tem que ser realmente recentemente o Richard Susskind esteve aqui no Brasil num evento e ele apresentou ali um hall de novas profissões dentro do direito, né? E eu digo que eu costumo brincar que assim, a gente vai ter e não vai ser não vai ser de um prazo muito longo, um cientista de dados legal, né? E é um cara que vai estar dentro, e na maneira como eu enxergo, é um cara que vai estar dentro da controladoria, né? É um cara que vai estar ali olhando esse universo de dados, né? Fazendo a depuração desses dados, tirando os insights necessários, e é claro, para isso ele precisa de uma ferramenta, né? Não adianta querer imaginar que, dependendo do tamanho da tua empresa, que você vai conseguir continuar fazendo isso utilizando o Excel. Você faz isso um tempo, mas depois você vai precisar de ferramentas mais parrudas para trabalhar. Então, respondendo de uma maneira mais objetiva, sim, eu acho que essa tecnologia ela facilita, né, a implementação de uma controladoria jurídica, mas vai exigir que um profissional que queira dedicar-se à controladoria jurídica, os profissionais que hoje atuam em controladoria jurídica, se não o fizeram, que passem a entender o seu papel como um papel estratégico, né, e como um papel analítico, como um papel de auditoria, né, dentro dessas possibilidades que essas novas tecnologias nos trazem. Legal. Bom, Paulo, para finalizar, eu vou até fazer essa pergunta exatamente como ela foi nos dada aqui, porque o Antônio da produção, inclusive quero mandar um abraço para ele que está ouvindo o Juriscast também. O Antônio, de vez em quando, ele está estudando o tema ali da nossa produção e ele faz alguma pergunta na lata, assim, porque ele sabe o que a nossa audiência gosta de ouvir. Ele sabe que a nossa audiência gosta de ir lá no núcleo da questão. Então, de maneira objetiva, não sei se vai te botar na fogueira essa pergunta, a controladoria jurídica, ela reduz custos para uma organização empresarial? E quais são os indicadores mais impactados? Sim, reduz. E eu vou te dar a gente tem experiências em controladoria, por exemplo, em que a gente conseguiu economizar em um ano algo em torno de 15% a 20% do budget. Caramba! Tá? Isso se dá por meio de uma maior acuidade no que se refere à conferência, por exemplo, de serviços prestados, a uma melhor e uma conferência mais efetiva, por exemplo, dos honorários que são cobrados, a controladoria mudando, né, por exemplo, atualmente, por exemplo, aqui a controladoria mudou a forma como eu faturo, como os escritórios me faturavam os honorários.
né? Hoje, por exemplo, a gente faz aqui dentro, e aí isso não é uma coisa exclusiva nossa, a gente sabe de outras experiências no mercado, mas, por exemplo, aqui dentro a gente faz uma coisa chamada faturamento reverso, né? Então, hoje eu não espero mais o escritório me enviar a fatura dizendo, olha, estou te cobrando isso. Não. Hoje eu mando para o escritório, com base nas ferramentas que nós temos aqui, uma fatura dizendo, olha, uma fatura não, mas um arquivo, né, uma posição dizendo o seguinte, olha, vou te pagar X. E estou te pagando X porque o teu serviço esse mês se deu dessa forma. Né? Então isso acaba gerando uma economia, né? Na maneira como você gerencia teu orçamento, uma economia de tempo e uma economia de profissional, né? Porque de repente você tinha ali uma equipe que você precisava de 5, 6, 7 pessoas para controlar determinados processos, que quando você torna esse workflow mais estruturado, né? E só uma aplicação de tecnologia e só uma tecnologia a isso, você primeiro consegue reduzir e tem uma economia gritante nisso. E com relação ao indicador, eu acho que, por exemplo, e aí isso, como eu disse, vai variar muito isso, mas é importante você primeiro olhar é essencial você olhar o teu budget e o teu realizado. Então isso como dizem, né? Custos é que nem unha, você tem que cortar todo dia, né? Então você tem que olhar sempre para verificar, cara, onde é que a gente consegue deixar isso aqui mais eficiente, né? É importante, por exemplo, que você veja o quanto o teu orçamento e o quanto as tuas despesas impactam no faturamento da tua empresa, né? Você também fazer um cálculo de ROI às vezes é muito bom, né? Fora os indicadores, que são aqueles indicadores, no caso de departamento jurídico, por exemplo, que eu falo que são aqueles indicadores meio default, né? Eu preciso ter muito claro quantas ações eu recebo, como é que essas ações se distribuem, como essas ações se distribuem ao longo dos estados da federação, nas capitais, nas cidades, porque isso também vai me permitir, por exemplo, negociar até mesmo com meus prestadores contratos melhores. Né? Então, se eu descubro, por exemplo, uma concentração numa determinada região, se eu tenho uma concentração numa determinada região, talvez se eu sentar com o meu prestador e falar, olha, eu tenho um problema aqui nessa cidade, nessa comarca, o que a gente consegue pensar em termos de estratégia para fazer, de repente, políticas de acordo diferenciadas, né? Ou mesmo contratar prestadores regionais que vão conseguir uma efetividade melhor com um custo menor, né? Seria, vamos dizer assim, nesse primeiro momento consigo pensar nisso. Não sei se atendi bem o questionamento do Antônio. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Super legal, super legal. Bom, eu particularmente adorei, mas infelizmente a gente tem que, em algum momento, terminar esse nosso belo papo e está chegando a hora. Giovanni, o que você tem para dizer aí pro Paulo? Eu só queria dizer que o Paulo mencionou a questão de cortar a unha todo dia. Eu olhei com a minha unha aqui ver se tava tudo certinho, mas tava bonitinho, tá bem cortadinho. E também, né, quero claro, agradecer, né, esse papo multidisciplinar que a gente teve aqui. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Facchini, pela companhia de sempre. Quero também avisar que aqui na descrição desse podcast eu vou acrescentar 2 textos que eu acho bem aderentes com o nosso papo de hoje. Primeiro é o teste para ver se os advogados de departamento jurídico, os advogados corporativos, se eles conhecem mesmo a empresa deles para fora do departamento jurídico. E o outro é um texto que a gente fez, que é muito simples, ali no blog, um texto rapidinho, ensinando o cálculo de ROI, né, que foi falado aqui. Legal. E como alguns advogados não têm esse domínio dessa terminologia ainda, né, de negócio, talvez ali ele conheça e saiba como é que faz o cálculo, que é um cálculo super simples. É isso aí. Aliás, eu vou dizer que eu vi o texto de vocês para fazer o cálculo do ROI, acho inclusive que até compartilhei, realmente está muito bom. Obrigado. Legal. Show de bola. Então, Paulo, muito obrigado. Em meu nome, em nome da ProJuris, do Giovanni, de toda a nossa audiência aí, que com certeza adorou estar durante esse tempinho aqui com você, tendo essa aula sobre controladoria jurídica. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao JurisCast. Tenho certeza que em breve a gente vai achar uma nova pauta para conversar. E não vejo a hora da gente tomar um café ao vivo aí e falar um pouquinho mais, porque o papo foi bom, hein? Foi bem legal. Agradeço
Primeiro agradeço ao Antônio pelo convite, agradeço a você, Thiago, agradeço ao Giovanni, agradeço a toda a audiência do Juriscast. Eu falo pelos cotovelos, então, né, conversar para mim é um negócio muito legal. E se a gente consegue de alguma maneira contribuir pro mercado, contribuir para a comunidade jurídica de alguma maneira, isso é um grande prazer. Então, na verdade, eu sou muito grato a vocês, né, pela oportunidade, espero ter atendido aí, eu espero ter ajudado de alguma maneira, e na medida do possível, se vocês entenderem que a gente pode contribuir de alguma outra forma em outros temas também, estamos aqui. Legal, agora esse episódio está imortalizado na internet. De hoje em diante, o mundo vai poder aprender com a gente. Posso então agradecer nesse momento a nossa audiência. Muito obrigado por terem acompanhado mais um episódio do Juriscast. Lembrem-se que ele está disponível no YouTube, no iTunes, no SoundCloud ou em qualquer canal digital que você goste de usufruir dos seus podcasts ou do seu som. Basta dar um Google por Juriscast e você vai nos encontrar. Muito obrigado novamente a todos que participaram desse episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.